Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Eu chamo a sua atenção hoje à noite para esse texto, para pensarmos sobre a exigência de fé. A exigência de fé. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a terceira semana que nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Nós começamos no dia 17, estudamos também no dia 24, e hoje nós estamos de novo debruçados sobre esse texto maravilhoso que vale a pena cada segundo de nossas vidas investidos nele. Esse texto, além de tratar das questões principais da existência humana, esse texto trata de Deus, trata do amor, ele trata da fé, ele trata da eternidade. Além de esse texto tratar dessas questões principais da existência, esse texto revela para nós um resumo do Evangelho de Cristo. Ele não diz tudo sobre o Evangelho, há mais questões sobre o Evangelho que estão fora de João 3,16, mas eu entendo que João 3,16 perfaz, digamos assim, o melhor resumo em um texto apenas que nós temos nas Escrituras sobre o Evangelho. Mas não é só isso. João 3,16, ele tem a capacidade de conectar as questões principais da vida com o Evangelho. João 3,16 nos ensina a olhar a vida e a existência a partir da ótica do Evangelho. E é por isso que a gente está chamando essa série em João 3,16 de A Essência do Evangelho. Nós vamos terminá-la, Deus permitindo, domingo que vem. Isso mesmo, domingo de carnaval. Você não vai pular carnaval domingo que vem, certo? Então, domingo que vem, nós estaremos juntos pensando sobre a promessa de vida eterna a partir desse texto. Na primeira mensagem, em João 3,16, a gente estudou sobre o risco de perecer. Nós aprendemos que o Evangelho nos ensina a viver e a morrer corajosamente. Em Cristo não há mais condenação, em Cristo não há mais maldição. Eu digo isso e destaco isso porque vivemos num período tão confuso, onde as pessoas, apesar de convertidas a Cristo, muitas pessoas ensinam e entendem que sobre elas ainda pesa alguma espécie de maldição, quando o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que em Cristo não há mais condenação, em Cristo tudo se fez novo, e o que agora em Cristo precisa acontecer na vida de todos nós é um processo de santificação progressivo e não um processo de expulsão constante de demônios. Até porque Paulo vai dizer em Gálatas que a própria feitiçaria é obra da carne. Pense sobre isso. Até a feitiçaria Paulo chama de obra da carne. Em Cristo não há mais condenação, em Cristo não há mais maldição, em Cristo a morte deixou de ser inimiga, em Cristo a morte se tornou aliada. Por quê? Porque o cristão sabe que ainda que ele morra, ele viverá. Depois, domingo passado, nós estudamos a prova de amor. E contra o risco de perecer sob a ira de Deus, nós vimos que existe o projeto de Deus de nos salvar da morte e do castigo eterno. E esse projeto é o amor de Deus. Romanos 5, versículo 9 nos diz que o amor de Deus nos salva da ira de Deus. O amor de Deus comunica a nós valor, no sentido de que em nós existe a glória de Deus, e isso comunica a nós valor. O amor de Deus confere a nós estima, o amor de Deus conforta-nos com afetos de justiça.
Agora, saciados com o amor de Deus em Cristo, nós passamos a viver para servir o próximo. Nós passamos a viver para dar a vida pelo próximo, tudo por causa do amor de Deus. Essa semana, lendo a revista Época, eu li uma coluna que me deixou espantado. Eu sou um amante da leitura da história, biografias, história do pensamento humano. E o autor do artigo, ele fala da minissérie que a Rede Globo lançou agora em janeiro, já terminou, graças a Deus eu não assisti e não recomendo que ninguém assista. Mas você deve ter visto a propaganda, Ligações Perigosas é o nome da minissérie. E pouca gente sabe que o que foi comunicado ali, o que aconteceu nessa minissérie, é um retrato do que o iluminismo fez no mundo ocidental. Ligações Perigosas é a adaptação do romance de um francês chamado Pierre Chordellos de Laclos. Viveu na França no século XVIII. E olha qual é a tese dele. Tese essa que foi muito bem retratada pelo que diz o colunista da revista Época na minissérie Ligações Perigosas. A tese é a seguinte, abre aspas: quem exerce o poder não ama. Se amar, perde o controle e o poder, fecha aspas. Quem exerce o poder não ama. Se amar, perde o controle e o poder. O que o iluminismo, final do século XVIII, ensinou para a cultura ocidental é que se você exerce algum tipo de liderança ou de soberania, se você tem algum cargo público, para o bem da sociedade e da nação, você não pode ser uma pessoa que envolva o coração nisso, você não pode amar. E aí vocês vão se lembrar, vamos deixar de ser filosófico e vamos ser hollywoodiano agora, tá? Você vai lembrar. Quantos assistiram Uma Linda Mulher? Eu não conto para o seu pastor não, levanta a mão. O filme Uma Linda Mulher, vamos lá. Coragem, graças a Deus, está cheio de crente. Só uma meia dúzia assistiu esse filme. Quem assistiu o filme se lembra de que Julia Roberts no filme, prostituta por profissão, acompanhante, ela tinha uma tese com ela. Eu trabalho, mas não beijo os meus clientes. E ela dizia que não beijava os seus clientes porque não queria correr o risco de amá-los. Porque no exercício da profissão, o coração não pode se engajar. Isso é iluminismo do começo ao fim, e a gente não sabe o quanto as ideias estão entranhadas naqueles filminhos aparentemente mais bobos que a gente assiste. Então, vem esse sujeito, Pierre Chordellos de Laclos, bem no momento histórico em que nasce a tese que o Brasil tem estampada em sua bandeira nacional, ordem e progresso. O iluminismo diz: quem exerce o poder não ama, porque se amar, perde o controle e o poder. O iluminismo não queria ter descontrole, eles queriam controlar tudo, manter tudo sob ordem. E a única maneira era você não ter coração para você nunca julgar, puxando a sardinha para sua brasa. E aí quando eu li esse artigo, quando eu refleti sobre esse momento, eu me lembrei do cristianismo. Porque o cristianismo vai totalmente de encontro ou contra o pensamento iluminista. Por exemplo, vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Kant. E Kant dizia que a ética, ela é ética a partir do momento em que você não faz o que é certo, querendo obter prazer pessoal. Não, você faz o que é certo porque é certo e ponto. O problema é que Deus nos criou seres com emoções e coração. E é impossível um ser humano fazer algo se não estiver sendo guiado pelas suas emoções.
Em outras palavras, o iluminismo e a filosofia de Kant, na prática, são inviáveis, impensáveis, por mais bonito que em tese pareçam, porque o cristianismo nos ensina que o mundo só não está num descontrole caótico, porque o soberano do universo ama. E se o soberano do universo não amasse a ponto de olhar do céu e dizer: eu vou salvar o pecador, eu vou santificar o pecador, eu vou transformar o Salvador, se ele não amasse a ponto de agir assim, nós estaríamos no descontrole caótico. Portanto, a solução para os males sociais não é você dissociar o coração do seu encargo. A solução para os males sociais está em você transformar seu coração à imagem de Cristo e buscar fazer com que suas emoções sempre inclinem você na direção do que é justo aos olhos das Escrituras. Quem exerce o poder ama, porque se não amar, não exercerá o poder. Queridos, se Deus não tivesse amado o mundo a ponto de enviar seu Filho, se Deus tivesse nos entregue a nós mesmos, sabe o que aconteceria conosco? O Salmo de número 14 nos conta. Deus olha dos céus, a presciência de Deus revela uma única coisa: quando Deus olha dos céus, Ele descobre que não há um justo sequer, um sequer que busque a Deus. E se Ele não amasse soberanamente, e se Ele não salvasse com graça irresistível, o mundo estaria entregue ao descontrole caótico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O soberano do universo ama. Hoje, tendo falado sobre o risco de perecer, tendo falado da prova de amor, hoje nós falaremos sobre a exigência de fé. O tema é de suprema importância, porque a fé é o elo de ligação entre nós e o amor de Deus. A fé é o que nos une à vida eterna. A fé é o que nos leva e nos une a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Agora, em matéria de fé, nós os brasileiros nos achamos especialistas, certo? Por exemplo, a agência de notícia Reuters divulgou uma pesquisa em 2011. E essa pesquisa revelou que o nosso país é um dos 3 países que mais acreditam em Deus no mundo. Sabia disso? O Brasil está atrás apenas da Indonésia e da Turquia. O censo do IBGE, realizado em 2010, disse que entre católicos e evangélicos, nós brasileiros somos 86,8% de cristãos. 86,8%. Agora, o dado mais interessante sobre a fé dos brasileiros pode ser observada pelo Instituto Data Popular. Foi feito em junho de 2013. Escute esses números. Os números mostram que 84% dos jovens, ou seja, entre 18 e 30 anos de idade, 84% dos jovens têm fé. Agora, que fé eles têm? Sabe o que a pesquisa revelou? Desses 84% dos jovens que têm fé, 53% deles falaram da fé que eles têm neles mesmos, no potencial deles. 31% apenas deles confessaram confiar o futuro deles nas mãos de Deus. Irmãos, essa pesquisa ela é reveladora. O Instituto descreve os jovens brasileiros como gente que tem autoestima e fé em Deus. Esse é o nome da matéria que eu li. Mas o que eu diria é o seguinte: o brasileiro tem como religião a autoestima.
E o que a gente enxerga hoje é uma deturpação da fé. A importância do tema está no fato de que a vasta maioria desses mais de 80% de brasileiros que se dizem cristãos não sabem o que é fé genuína, bíblica, verdadeira. Da mesma forma que acreditam em Jesus, acreditam em Papai Noel, em gnomo, em voz de espíritos e assim por diante. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Mas que tipo de fé é essa que agrada a Deus? Irmãos, se nós nos enganarmos acerca da natureza da fé, tudo na vida cristã vai dar errado. Aliás, no final das contas, a sua vida será um caos, porque João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se não tivermos o tipo de crença biblicamente adequada, pereceremos, diz o texto bíblico. Sem fé nós perecemos, sem fé nós não desfrutamos do amor de Deus, sem fé não existe vida eterna, e sim perdição eterna. Pensando nisso, eu quero responder a 5 perguntas com você. A primeira: basta ter fé? A segunda: por que alguns não têm fé? Terceiro, o que é ter fé? Depois, por que ter fé? E por último, como manter a fé? Vamos lá? Preste atenção comigo. Basta ter fé é a primeira pergunta. Um bom lugar para a gente estudar sobre a fé é o Evangelho de João. Um estudioso do Novo Testamento diz que o Evangelho de João é o Evangelho da fé. Para você ter uma ideia, o verbo crer ocorre só no Evangelho de João 90 vezes. Sabe quantas vezes o verbo crer aparece em Mateus? 11. Sabe quantas vezes o verbo crer aparece em Marcos? 12. Sabe quantas vezes aparece em Lucas? 9. Se você somar Mateus, Marcos e Lucas, não dá a quantidade de vezes que o verbo crer aparece em João, mais de 90 vezes. João nos aponta o que é ter fé. João revela que existe um tipo de fé que não é verdadeira, está pelo Evangelho de João inteiro. Porque a forma de João definir o que é crer e o que é ter fé passa pela maneira como ele descreve a fé que não é genuína, a fé que é enganosa. E a gente aprende com o Evangelho de João que tantas vezes crer pode ser um ato falso, deficiente, que não agrada a Deus e que portanto não salva e não transforma. Queridos, eu não tenho dúvida de que o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, quando ele fala que no céu nós teremos grandes surpresas, muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e ele vai dizer assim: eu não te conheço. A gente, como batistas tradicionais, às vezes tem a mania de achar que Jesus está falando ali de pentecostal, né? Porque diz assim: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e aquilo. Mas o que de fato Jesus está dizendo é que tem muita gente bem intencionada fazendo as coisas em nome de Jesus, com uma fé deficiente, com uma fé que não agrada a Deus, com uma fé que não salva. E a essa altura você já deveria estar com as orelhas em pé dizendo: meu Deus, que tipo de fé é a minha? Então olhe comigo em João. João nos mostra uma aparência de fé. João destaca que muitos podem de fato estar vivendo de uma aparência de fé. Abra em João 2 e veja comigo, João 2:23. Leia aí comigo. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando e creram no nome de Jesus. Creram por causa dos sinais, creram por causa dos milagres. Agora Jesus, ele é totalmente
radicalmente contra a cultura, porque olha o que João diz no verso 24: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Muitos estavam admirados dos milagres, muitos estavam admirados do poder de Jesus para curar. E João nos mostra que o que muita gente chama de fé, não é fé, ou pelo menos não é fé genuína. O que muita gente chama de fé, nada mais é do que um encantamento com o poder de Deus. Tem muita gente encantada com o poder de Deus, chamando isso de fé, e João diz, não é fé. Esse tipo de crença, que a gente poderia descrever como crença egoísta, eu creio e admiro o poder de Deus, porque afinal de contas esse poder pode me beneficiar. Esse tipo de fé que é supersticiosa, porque só leva em conta Deus pelas coisas espetaculares e mirabolantes que Ele faz. Um tipo de fé ocultista, um tipo de fé idólatra, não impressiona o Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando Jesus Cristo sentia o cheiro dessa fé supersticiosa, egoísta, ocultista, idólatra, olha o que Ele faz. João 6,14. Olha o que Ele diz: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. O que o pastor faria nessa hora? Que bênção, está dando ibope, o milagre está atraindo multidões. Vamos construir um novo templo rapidinho, olha quanta gente chegando, por causa do poder. Aí Jesus no verso 15, João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não se deixava levar por essa aparência de fé, porque Jesus sabia que isso que eles chamavam de fé nada mais era do que encantamento com o poder. Esse tipo de crer desagrada a Deus. Deus não é pai de santo, Deus não é fazedor de milagres, Deus é Deus. Isso fica muito claro, fica muito evidente. Esse tipo de fé deficiente, esse tipo de fé apenas aparente em João 7. Olha o que diz João 7, verso 1 a 4. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, gente, presta atenção aqui, esses irmãos são os irmãos de sangue de Jesus, os filhos de Maria e José, que nasceram depois que Jesus nasceu, porque até então Maria era virgem, certo? Esses irmãos vão dizer o seguinte, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Deixe de modéstia, irmão, e vamos para o estrelato. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E aí eu me espanto com o versículo 5 que diz, pois nem os seus irmãos criam nele. Espera aí, se vocês não criam nele, por que vocês estão encorajando ele a ir mostrar os milagres para o mundo e receber os aplausos? De duas uma, ou esses irmãos queriam ver Jesus muito enrascado e diziam, vai, deixa os judeus cuidar de vocês. Ou esses irmãos eram do tipo que desconfiava e, tá bom, já que essa fé está fazendo bem para você, vá você fazer os milagres noutro lugar, nós vamos continuar aqui com a nossa tradição, com a nossa religião. Aliás, no fundo a gente acha que você é louco, meu irmão, então vai viver sua vida. De toda forma, existe um tipo de fé
Parece que existe esse tipo de fé, é o seguinte: olha, a sua fé é boa para você, não é boa para mim. Que Deus te abençoe, vai viver sua fé. Aliás, você parece ser um lunático mesmo e a fé está te fazendo bem. Fé deficiente. É o tipo de fé que alguns têm, mas que é apenas para os outros. Parece que essa era a forma de crer dos irmãos de Jesus, apenas uma aparência de fé. Então o Evangelho de João nos revela que existe muita gente enganada, achando ter fé, quando na verdade o que existe é um encantamento pelo poder. Usam o nome de Jesus, oram em nome de Jesus, buscam fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus, e quando Jesus vê essa gente, dá no pé e fala: eu não sou curandeiro, esse povo não quer a mim, esse povo quer o que eu faço por eles. Mas João também fala de uma distorção da fé. O Evangelho de João, além da aparência de fé, mostra um tipo de fé que na verdade é uma distorção. E que tipo de fé é essa? De fé distorcida? João vai falar que é a fé sem a palavra de Deus. É a fé na fé. É a fé no pensamento positivo, no pensamento positivo travestido de fé. É aquela mentalização que você tenta fazer e diz: não, eu creio, e vai ser, e vai ser, e vai ser, e vai ser. Isso está mais para Lair Ribeiro do que para Jesus de Nazaré. É uma fé distorcida porque não se pauta nas Escrituras. É uma fé distorcida porque se pauta nas emoções, se pauta no tradicionalismo, na religião, na cultura, mas não se pauta no Evangelho escrito de Deus. Abra em João 8, para você ver uma coisa. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: não deixe de ver o verbo crer. Era um bando de gente, judeus, que diziam estar crendo em Jesus. Loucura, porque a gente sabe que a maioria dos judeus não creram, a maioria dos judeus mandaram Jesus para a cruz. Mas aqui João está dizendo que haviam alguns judeus que tinham crido em Jesus. E Jesus é duro na queda. Aí ele vira assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Irmãos, um parêntese: há muita gente se achando discípulo, mas verdadeiramente não é. E Jesus está dizendo, João está mostrando para nós que a forma de sabermos se alguém é ou não discípulo é se ela permanece e obedece a palavra. E aí o verso 32 diz: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vocês vão permanecer na minha palavra, vão conhecer minha palavra vai penetrar naquelas áreas mais difíceis de você ver mudança na sua vida, vai mexer no seu temperamento, vai mexer nas suas manias, vai mexer nas suas compulsões, vai mexer nos seus pecados, vai libertar você daqueles pecados escravizadores que você tanto tenta se ver livre deles e não consegue se ver. Se você permanecer na palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade pelo Espírito de Deus vai libertar vocês. E aí, a essa altura, se você é crente, você deveria dizer o quê? Amém. Mas olha o que eles respondem, verso 33. Eles lhe responderam: não, nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de nada não, nem de ninguém. Como é que você pode dizer que nós seremos livres? Que é isso? Nosso pai é Abraão. Verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu sei que vocês têm religião, eu sei que vocês nasceram na igreja, eu sei que tem tradição na família, eu sei quem vocês são. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E aí Jesus vai dizer que o pai deles é o diabo. Meu Deus! Um bando de gente que havia crido,
mas que se revelou não ser cristão porque não permaneceram na palavra, não deixaram a verdade da palavra libertá-los dos pecados deles. E aí Jesus diz: olha, vocês dizem que têm fé, na verdade, o pai de vocês é o diabo. Irmão, se eu chegasse aqui e pregasse um sermão desse, eu não receberia nem aviso prévio do Saulo e do Ed. Mas Jesus está fazendo isso literalmente dentro de uma igreja. Ele está dizendo: vocês nasceram no berço de Abraão? Eu sei, mas vocês estão querendo me matar. E sabe por que vocês querem me matar? Porque vocês não têm fé genuína. Vocês distorceram a fé, vocês deixaram a tradição dizer como é a vida cristã, vocês seguem as emoções de vocês seguem o que dá na telha de vocês não são escravos das Escrituras, vocês são os escravos de tudo, menos de Deus e do que Deus revela em sua palavra. Essa é uma fé distorcida. Gente, e como isso soa espiritual. Se você chegar em alguém e disser: olha, eu estava estudando as Escrituras e Deus me mostrou pela palavra o seguinte, olha como é que Deus gostaria que eu agisse, olha o que diz o texto bíblico. Aí chega outro e diz: olha, eu estava orando e Deus falou comigo. Enche até a boca: Deus falou comigo. Esse parece que tem mais intimidade com Deus do que quem está lendo e estudando o texto sagrado, infelizmente. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que todas as profecias e tudo que é dito deve ser pautado pelas Escrituras, porque se fugir do que diz o texto, seja anátema. E aí ele disse isso em Gálatas. Jesus está dizendo que existe um tipo de fé que é aparente, é um encantamento com o poder, é um encantamento com a igreja, é um encantamento com a religião, é um encantamento com a nova possibilidade de ser, mas não é fé genuína. Existe um tipo de fé que é distorcida, porque não é pautada na Bíblia, mas no tradicionalismo, nas emoções, nos impulsos, nas verdades culturais e contemporâneas. E Jesus diz: isso não é fé. A segunda pergunta que a gente tem que responder é: por que que alguns não têm fé? Porque se de um lado existem muitos com aparência de fé, muitos que cultivam uma fé distorcida, do outro lado muitos não têm fé e ponto. Não, eu prefiro não ser hipócrita. Por que que tem alguns que não têm fé e ponto? Você quer ver por quê? João 5:41. João 5:41, Jesus diz assim: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Gente, é impossível crer em Cristo com fé genuína, enquanto o coração da gente estiver nutrindo um caso de amor com a opinião e o elogio dos homens. É impossível uma fé genuína enquanto o meu coração estiver seduzido pela autoexaltação, enquanto o meu coração estiver seduzido pelo que os outros pensam de mim. É impossível ter fé salvadora enquanto eu estiver mais preocupado com a opinião e com os aplausos. Quem ama a glória dos homens jamais conseguirá ter fé genuína em Cristo Jesus. Terceira pergunta que a gente precisa responder: o que é ter fé? O que é ter fé? O que é crer de verdade? Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê que fé tem alguns sinônimos, vários sinônimos para fé. E quando a gente enxerga fé a partir de tais sinônimos, a gente descobre o que é fé. Fé genuína, fé salvadora, fé que agrada a Deus. O primeiro sinônimo para fé é o verbo crer. João 3,16, para que todo que nele crer. Mas Tiago diz que até o diabo crê.
E se o diabo crê, por que o diabo continua sendo diabo? Se ele crê. Porque o tipo de crença que o diabo tem não abraça os outros sinônimos para fé. E o outro sinônimo, além de crer, o outro sinônimo é amor. Fé é amar. João capítulo 3, verso 19, logo depois de João 3,16, que diz, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João, me dê outro sinônimo para o verbo crer, porque o diabo crê, e eu não quero crer como o diabo crê. Então, como é que eu devo crer? João 3,19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, a luz é Jesus. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Espera aí, Jesus está me dizendo que crer, que ter fé significa amar a luz, amar Jesus? Sim. Porque o que ele está dizendo é que quem não crê, quem não tem fé, são aqueles que não amam a luz, mas amam trevas. Por quê? Porque as obras, a essência, o coração deles é mau. O homem de coração mau não ama a luz, o homem de coração mau odeia a luz. Então ter fé é ver meu coração criando e desenvolvendo e nutrindo cada vez mais um caso de amor com Deus. E isso o diabo não tem. O diabo crê, o diabo sabe e aceita como verdade, só não obedece. Ele não é tolo, ele sabe que Deus é Deus, soberano, verdadeiro, e muita gente é como o diabo, conhece, entende, aceita, não nega, só que não ama, e nem busca desenvolver um caso de amor com Deus. E aí vem o outro adjetivo para a fé. O amor nos leva ao segundo verbo, que é ir, porque outro sinônimo de fé é ir a Jesus. A gente viu isso em João 3,21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, vem para Jesus. Por isso que quando um pastor faz apelo, ele sempre diz, venha. Em outras palavras, ele está dizendo, creia, ame, que o seu coração que vai buscar amar Jesus agora, possa levar você cada vez mais para próximo dele. Fé é ir a Deus, fé não é ir aos seus sentimentos, aos seus impulsos, aos seus desejos, ao seu tradicionalismo, não. Fé é você ir a Jesus. Olha o que diz João 5,39. João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim, para terem vida. Está vendo o sinônimo para fé? Fé é ir a Jesus, fé é se aproximar de Jesus, e se aproximar de Jesus para você ter vida. Sabe aquele sentimento que a gente começa a desenvolver, quando a gente começa a entrar na adolescência, pré-adolescência, adolescência, aquele sentimento de querer estar com seu amigo, de querer estar com a sua turma, de querer estar com quem você gosta, e aí você pergunta assim para o filho às vezes, mas por que você quer ir tanto, ficar com fulano ou fulano? Não sei, eu quero estar com eles. Por quê? Porque parece que estar na presença deles gera em você um sentimento de vida. É disso que Jesus está dizendo. Fé é crer a ponto de que meu coração nutre um caso de amor, e esse amor que o meu coração nutre por Deus, me faz querer cada vez mais ir a Ele para eu ter vida. João 6,37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Está vendo? Fé é ir a Jesus. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
O que é atração, gente? Você olha para aquela moça bonita, Cristiane, quando me viu pela primeira vez, ela falou: eu não vivo sem esse homem. Sabe essa atração, esse negócio de você bater o olho e falar: eu quero. Jesus está dizendo, em João 6,44, que Deus nos atrai com a glória, com a beleza. E esse caso de amor que João chama de fé, esse caso de amor que Deus chama de crer, isso me faz ir a Jesus. E quando eu vou a Jesus, eu abro mão de todas as outras coisas que não se conformam a Jesus. Portanto, quando um jovem me procura, ou um adulto, ou um idoso, e diz: eu não consigo viver o cristianismo, eu procuro de todas as maneiras dizer e mostrar quão bela é a glória de Cristo, para que esse coração se apaixone e nutra um caso de amor. Então, fé, meus irmãos, envolve cabeça, que é cognição, crer. Fé envolve coração, que é a emoção que te leva, que te impulsiona. E fé envolve comportamento, atitude, você vai a Jesus. Mas tem mais. João 6,35 diz que fé é ir a Jesus para a gente matar a fome e saciar a sede da alma. João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então você vai a Jesus para matar fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você vai a Jesus para matar a sede da alma. Não é no shopping, não é no relacionamento, não é no casamento, não é na criação dos filhos, não é no jogo novo que você vai comprar, não é no esporte, não é nada disso, não é no treino, não é na vida, não são nessas coisas que a alma encontra pão e água, é em Cristo. Por isso que João 3,35, Jesus diz: olha, Ele não diz simplesmente creia em mim, porque Ele quer nos detalhar o que significa crer, o que significa ter fé. Ele diz: é amor que te traz a mim, para você comer de mim e beber de mim. É isso que a gente celebra na ceia todo mês. Simbolicamente a gente está dizendo: Senhor, nós não vivemos sem o pão, nós não vivemos sem o sangue. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa comida. João 4, verso 13: quem beber desta água terá sede de outra vez. Quem beber das coisas da vida, quem beber da água do mundo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, ter fé é reconhecer que existe sede na alma, existe fome no coração. Por isso nós somos tão encantados com dinheiro, sexo, poder, drogas, consumo. Existe algo no coração que diz: eu tenho fome, eu tenho sede. E ter fé é reconhecer que isso existe, e que essa fome e essa sede são insaciáveis, exceto no coração de quem vai a Cristo, de quem ama Cristo, de quem crê em Cristo, de quem come e bebe de Cristo. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Ele não disse simplesmente: creiam em mim? Não, Ele quis dizer o seguinte: sabe o que significa crer? Venham, bebam, comam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ter fé é crer de todo o coração, irmão. É esse o tipo de fé que você tem? Fé não é você fazer de Jesus o meio para você ter outra coisa. Fé não é simplesmente você querer que Jesus te dê saúde, bom casamento, e você se esquecer de Deus. Fé é você querer sim ser um homem sadio, uma mulher sadia, ter uma família decente, equilibrada, estruturada, nada contra isso. Mas ter tudo isso
para você conseguir desfrutar desse caso de amor com Jesus, matar sua fome, sua sede diariamente. Isso é crer. E aí a gente começa a perceber que o tipo de fé que tem sido pregado por aí não é fé. É autoajuda. É barganha com Deus. É querer Deus para simplesmente lavar nossas roupas, cozinhar para nós. E Deus diz: não, não é assim. Vocês, para me glorificarem, devem me amar acima de tudo e de todos. E aí vem a quarta pergunta: por que ter fé? Por quê? Porque fé é a única forma de nós glorificarmos a Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, lembra de Jesus falar de ir até Ele? Quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E que recompensam como? Recompensam com a simples presença dEle. Os apaixonados entendem essa linguagem. Raramente a gente quer namorar alguém quando está nessa fase de namoro, simplesmente, eu quero namorar aquele camarada para eu andar no carro dele. Tem gente assim, a gente chama isso de gasolina no meu tempo, piriguete. Não, eu vou namorar com essa menina porque eu quero herdar a fazenda do pai dela. Muita gente faz isso com Deus. Mas o certo e o saudável é: eu quero namorar porque é maravilhoso estar na presença dele ou dela. A fé nos faz reconhecer que nós somos carentes de ajuda, de perdão. A fé nos leva à fonte da vida. A fé nos faz desejar Jesus como alguém que é precioso, único e indispensável. E a fé é o meio que Deus escolheu para salvar as ovelhas dele. Não há outro meio de as ovelhas do Senhor Jesus Cristo serem salvas. João 8, verso 47 diz que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os que são de Deus, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz, seguem. Esse foi o meio que Jesus escolheu de salvar suas ovelhas. E João vai deixar isso muito claro no capítulo 6, no capítulo 10, que nós cremos porque somos ovelhas. Não é que a gente vai crer para se tornar ovelha. Não é isso que diz o texto. Antes da fundação do mundo, Deus amou suas ovelhas, Deus amou o seu povo, e Ele vai salvar esse povo pela fé que Ele mesmo dá a esse povo. A fé é a única maneira de sermos salvos, de nos mantermos satisfeitos em Deus. Por isso precisamos de fé. Nós entramos pela porta que é Jesus, nós não pulamos os muros. E entra-se pela porta quando se crê em Jesus. E aí você pode estar se perguntando: será que eu sou ovelha? Todo aquele que crê, crê porque é ovelha. E se hoje à noite há no seu coração essa fome, essa sede, esse desejo de crer, de ir a Jesus, de amar Jesus, é indício de que você pertence ao aprisco. Você precisa crer. E a última pergunta: como manter a fé? Como manter a fé? Irmãos, nós vivemos uma época tão confusa, onde crer em Jesus parece que é um ato do passado. Eu criei, fui batizado aqui e pronto. Quando na verdade, crer é um processo contínuo. O verbo crer em João 3,16 está numa forma grega muito interessante, é um presente ativo. É mais ou menos assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele, crendo, não pereça. Espera aí, então você está dizendo que o dia que eu parar de crer, eu vou perder a salvação? Não, a Bíblia vai dizer o seguinte: o dia que você parar de crer, se é que isso acontece, você vai provar que você nunca creu de verdade. Porque quem crê, crê e crê até o fim.
tropeça, cai, levanta, arrepende-se, pede mudança, pede sabedoria a Deus. Para você ter isso mais claro na sua mente, João 20, 31, abra aí, João 20, 31. Esses milagres do Evangelho de João foram escritos para que vocês creiam, passado, ou para que vocês venham crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então existe um momento em que eu creio e ali sou salvo, e a partir daquele momento a minha vida é uma vida de alguém que vive agora crendo. Eu não posso deixar de crer. E aí vem, como é que eu creio? Como é que eu me mantenho crendo? É a palavra, é o Espírito, é a oração, é o tempo de Deus agindo e movendo a sua vida. Se você ler com cuidado João 7, de 37 a 39, se você ler João 20, verso 31, você vai descobrir que são necessários a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a oração e o tempo de Deus para a gente continuar crendo. Há momentos em que nossa alma vai ficar seca, há momentos em que nós não vamos sentir aquele deleite, aquele prazer de estar com Deus ou em Deus. Mas o seu coração nunca vai deixar de saber que a única coisa que pode matar essa sede é Jesus Cristo e nenhuma outra coisa. Na maioria das vezes a gente vive nesse estágio de seca da alma, de fome do coração. Na maioria das vezes a gente não vive vibrando de alegria na presença de Deus, por causa do pecado que habita em nós. Mas quem crê, quem vive crendo, no fundo sabe, eu preciso é da água da vida. Ó Deus, visita-me de novo. Ó Deus, sacia minha sede. É mais ou menos assim, você está morrendo de sede, você para e pede água a alguém, a pessoa vira e diz, eu não tenho água, eu tenho refrigerante, bebe. Tá bom, eu vou beber porque eu estou morrendo de sede. Mas você sabe que o que vai matar sua sede é a água. Não é suco, não é refrigerante, não é outra bebida qualquer, é água. O crente é esse que sabe que ele está sedento, que ele está seco. Há momentos de escuro da alma, de sequidão da alma, faz parte dessa nossa peregrinação. Mas o crente vai de novo e de novo à fonte que é as Escrituras, pede o Espírito de Deus e diz, Deus, aviva de novo meu coração, mata minha sede, dá-me prazer de viver na tua presença. A maioria de nós vive nesse estágio. E Jesus diria para nós o seguinte, leia as Escrituras, ore, clame pelo Espírito, e deixe Deus saciar sua fome e matar sua sede. De tudo que nós dissemos, eu faço a você 3 desafios. Examine a sua fé hoje à noite. Que tipo de fé você tem? Você está encantado com o poder de Deus, encantado com os crentes, com a religião, com a igreja? Alimente a sua fé, é o segundo desafio. Aquela sede, aquela fome, aquela necessidade de segurança, de estabilidade que você quer ter nessa vida. E se eu te disser que Deus pode ser que nunca te dê isso? Porque Ele quer te dizer o seguinte, o único lugar onde seus pés estarão firmes é na rocha. Não é na profissão, não é na carreira, não é nas coisas que você constrói ao longo da vida, não é no casamento, não é com filhos, não, é Cristo. Examine a sua fé, alimente a sua fé em Cristo, diga a Jesus, fala, Senhor, não são as coisas que o Senhor já me deu até aqui, ou não são as coisas que eu penso que eu preciso ter para ser feliz, não, é o Senhor que me falta. Minha alma tem passado por momentos de sequidão, de fome. Alimenta meu coração. E aí você vai para a palavra. E aí você vai para a oração. Clame a Deus por fé. Diga, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. 3 desafios que você precisa levar a sério hoje à noite. Examine a sua fé. Alimente a sua fé. E clame a Deus por fé.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos. Ore agora ao Senhor e diga: Senhor, que tipo de fé é a minha? Seja honesto aí agora no seu lugar diante de Deus e veja se o seu tipo de fé não é o tipo de fé que tinham os fariseus, baseada na religião, na tradição, nas interpretações humanas. Ou talvez a sua fé seja do tipo daquele povo que seguia Jesus porque estavam encantados com o que Jesus fazia. E aí você tem sentido Jesus fugindo de você, é natural, é assim que Ele faz, se você busca Ele de forma equivocada. Mas hoje à noite você precisa dizer assim: Senhor, eu quero um caso de amor com o Senhor. Eu quero sentir a doçura de caminhar com o Senhor, o prazer de poder dizer para mim mesmo: eu sou filho de Deus. Peça a Jesus que faça assim no seu coração, que Ele seja todo encantador para você, e que qualquer outra água, qualquer outro pão, qualquer outra coisa nessa vida seja para você como esterco, e você diga: não, eu não troco pelo meu Senhor. Jesus é precioso para mim, Ele é precioso para mim.